Garoto sem talento, conhecido como ser o mais fraco de todos, provou que podia ficar mais forte apenas com seu esforço e mostrou na realidade ser overpower. Em uma manhã ensolarada, Ikki se preparava para seu treino matinal, enquanto ouvia na TV que a segunda princesa do Império Vermilion visitaria o Japão nesse dia, já que tinha sido aceita no Colégio Ragun, com as maiores notas já vistas em toda a história. Vendo a princesa Stella, Ikki apenas desligou a TV e saiu para o seu treino. Enquanto corria, ele se perguntava por que as pessoas viam a vida como sendo injusta, dizendo que onde você nasceu definiria até o lugar que você poderia chegar. Aqueles que não possuem talento nunca vencerão os com talento, além de que eles devem desistir daquilo que eles querem se tornar. Ofegante, Ikki para na frente de umas árvores e pergunta a si mesmo se as coisas deveriam ser assim mesmo. Tendo uma visão de seu passado, no meio de uma nevasca, ele vê seu avô perguntando se ele se sentia frustrado por ser o mais fraco. E se esse fosse o caso, ele deveria agarrar esse sentimento com força, pois significava que ele não havia desistido ainda de se tornar forte. Voltando ao presente, Ikki invoca sua espada Intetsu e começa a treinar com ela, enquanto explica que os Blazers são usuários que manifestam sua alma na forma de uma espada, e aqueles que são aprovados pela organização internacional são chamados de Cavaleiros Mágicos. De volta a seu apartamento, ele notou que tinham sapatos diferentes na entrada, e quando foi verificar quem era, todo surpreso ele percebe que era a princesa Stella, mas que no entanto estava vestindo apenas suas roupas de baixo. Mesmo antes que ela falasse qualquer coisa, Ikki não podia fingir que não viu nada, pois estaria mentindo. Então, todo convicto, ele propõe tirar suas roupas para ambos ficarem quites. Stella, envergonhada, apenas deu um tapão no coitado e os dois foram para a sala da diretora. Dentro do local, a diretora dizendo que o Colégio Ragun tem as melhores notas de todas as escolas e que os representantes de seu colégio venceram quase todos os anos o festival da Batalha das Sete Estrelas, começa a dar uma bronca no Ikki por ter espiado uma garota sem roupa, e ainda por cima tirado suas próprias roupas logo em seguida. Ikki, sem jeito, explicou que isso foi apenas um acidente infeliz, e ele achou que ambos ficariam quites se ele tirasse suas roupas naquele momento. Ela aproveitou e disse que, como um bom cavalheiro, ele deveria se responsabilizar por isso, e nessa hora Stella entrou na sala. Correndo até ela, Ikki pediu suas sinceras desculpas, pois não era sua intenção fazer aquilo. Com um ar meio superior, Stella fala que ele era um homem de sorte, pois ela iria perdoar ele, com a pequena condição que ele se matasse. Ikki, perplexo, achou que só podia ser brincadeira uma coisa dessas. Afinal, além de ser um acidente, o máximo que ele viu foi as roupas debaixo dela, e ele não poderia pagar com a sua vida por algo tão pequeno. Isso foi o suficiente para que a Stella ficasse extremamente irritada e começasse a soltar seu poder, dizendo que iria transformar ele em cinzas. A diretora, que não é boba, apenas saiu da sala e deixou que os dois resolvessem. Enquanto apitava o alarme de incêndio e Stella ia em direção a ele, Ikki acabou soltando que tinha achado ela bonita demais, por isso acabou não conseguindo tirar os olhos dela. Toda nervosa e envergonhada, ela perguntou como que ele podia falar isso para uma princesa solteira com tanta facilidade. Nessa hora, a diretora voltou, avisando os dois que ambos seriam colegas de quarto a partir de hoje. Na frente da porta, Ikki estava achando estranha essa decisão da diretora, já que geralmente alunos do mesmo nível se tornavam colegas de quarto. Enquanto Stella é Rank A e é conhecida como uma das mais fortes, Ikki é um mero Rank F que foi reprovado, além de ser conhecido como Worst One, que significa literalmente o pior. A diretora explica que é exatamente por esse motivo, juntar o pior e o melhor do colégio no mesmo quarto. Stella, nervosa e gaguejando, perguntou o que aconteceria se acontecesse algum tipo de erro entre os dois no quarto, e a diretora, desconfiada, apenas disse que se ela quisesse, ela poderia desistir. Claramente não gostando de ficar para trás ou admitir que não gosta de perder, Stella concordou em dividir o mesmo quarto que o Ikki, contanto que ele seguisse 3 condições: não falar com ela, não abrir os olhos e muito menos respirar.
Ikki, achando que provavelmente morreria assim, enquanto Stella continuava chamando o coitado de pervertido, a diretora interrompeu eles, sugerindo que ambos decidissem isso em uma simulação de batalha, já que ser um cavaleiro é o mesmo que decidir o seu destino usando a sua espada. No final, o vencedor do duelo poderia escolher quais seriam as regras do quarto. Ikki, dando um sorrisinho maroto, concordou com a ideia, e Stella, enquanto menosprezava o cara por ser rank F, também concordou, com a condição de adicionar mais uma coisa: quem perdesse iria se tornar o servo do outro pelo resto da vida. Enquanto Ikki achava que isso seria ir longe demais, Stella, toda brava e ameaçadora, apenas perguntou novamente se ele tinha entendido, e no final das contas, sob livre e espontânea pressão, ele acabou aceitando. A diretora, que estava só de olho, oficializou então o duelo que aconteceria daqui uma hora. Stella, se preparando para a batalha, se lembrou que o Ikki disse que estava se esforçando muito, apesar de ser um rank F. Olhando para seu reflexo no espelho, ela tem um flashback da sua infância, onde sua mãe pedia que ela parasse de se machucar dessa forma para se tornar uma cavaleira mágica. No entanto, Stella sempre foi muito obstinada e não desistiria, pois uma nação pequena como a dela precisava de uma cavaleira mágica forte, por isso ela não se importava o quanto ela teria que se esforçar para ficar mais forte. Indo em direção à arena, Stella manteve a compostura enquanto vários outros alunos fofocavam que deveria ser fácil ter uma vida igual a dela, afinal, além de ser uma princesa, ela era um gênio. A diretora, conversando com Ikki, se diz surpresa dele ter aceitado o duelo, afinal de contas ela é bem forte. Enquanto se alongava, Ikki comenta que eventualmente teria que derrotar ela, já que ele precisa vencer o festival da batalha das 7 estrelas para poder se graduar, mesmo tendo notas tão ruins nas suas habilidades. Com apenas alguns alunos e uma fotógrafa na plateia, Stella finalmente chegou na arena. Recepcionada pelo Ikki, Stella diz que ouviu alguns rumores que ela não tinha nem nota suficiente para participar de aulas com lutas reais, por isso ela acha que ele deveria desistir de se tornar um cavaleiro mágico. Ikki, apenas dando uma risada meio encabulada, responde que talvez, porém ele não tinha a menor intenção de desistir dessa luta. Prontos para a batalha, a diretora começa a explicar que simulações de batalha não causam danos reais nas pessoas, e suas armas devem ser utilizadas na forma ilusória. Sem perder tempo, Ikki invoca humildemente sua Intetsu, enquanto Stella, exibindo toda a sua força, puxa sua Leivaten de dentro de um tornado de fogo. Imbuindo sua espada em chamas, Stella parte para cima do Ikki para dar o primeiro golpe, já dizendo que seu ataque Dragon Breath atinge 3000 graus e que ele teria sérios problemas se fosse atingido. Enquanto ela usava uma série de golpes, Ikki continuava na defensiva, tentando levar o menos de dano possível das habilidades dela. Nessa hora, uma garotinha com um ar misterioso começou a conversar com a diretora, dizendo que ela deveria ter avisado ela. No entanto, a garotinha já parecia saber o resultado dessa luta, afinal de contas a Stella ainda não tinha conseguido derrotar o Ikki. Dando mais algumas sequências de golpes, Stella começou a se perguntar o que estava acontecendo, então parou por alguns segundos para provocar ele, dizendo que ele era muito bom em fugir. Sendo sincero, Ikki completa que mal estava conseguindo fazer isso, pois era perceptível como ela havia aprimorado suas habilidades com a espada e não dependia apenas de seu talento. Impressionada por finalmente alguém falar que ela realmente se esforçou, em vez de ficarem dizendo que era apenas um gênio ou tinha talento, Stella diz que não seria fácil de acompanhar ela. No entanto, Ikki, convicto, apenas diz que já tinha entendido e parte em direção a ela usando a sua própria técnica. Enquanto Stella não acreditava que alguém seria capaz de copiar as técnicas em tão pouco tempo, Ikki explica que ficou muito bom nesse tipo de coisa, já que fazia muito tempo que ninguém ensinava nada para ele. Depois de uma sequência de golpes do Ikki, Stella pretendia utilizar um golpe falso, mas foi uma péssima ideia, já que seu movimento todo torto e Ikki facilmente bloqueou. Aproveitando o embalo, ele deu uma espadada na Stella que fez com que ela ficasse de joelhos. No entanto, ela acabou bloqueando o ataque com sua magia. Meio triste por ter que depender de seu talento, Stella, com respeito, diz que iria vencer a luta, então prepara o seu ataque mais forte para utilizar no Ikki. Por outro lado, Ikki concordava em que ele
ele não tinha o talento para ser um cavaleiro mágico, porém o juramento que ele fez para ele mesmo não permitia que ele abandonasse essa luta, e rapidamente ele pensa no que seria necessário para o mais fraco vencer o mais forte. Cara a cara com a magia enorme de fogo da Estela, e que utiliza seu Itoshura, uma habilidade que permitia liberar todo o seu poder de uma vez só por apenas 1 minuto. Concentrando toda a sua energia vital e teleportando entre as rajadas de fogo, Ikki em uma única espadada termina com o duelo e acaba saindo vencedor. Todos os alunos ficaram de queixo caído com o resultado da luta, e a garotinha misteriosa, toda empolgada, disse que as batalhas desse ano seriam boas. Mais tarde, depois de descansados, Stella, conversando com a diretora, ficou sabendo que o Ikki foi reprovado pois o sistema que eles usavam para avaliar os alunos dependia do nível de habilidade como um laser, e isso não incluía sua real capacidade de luta. A diretora complementa que todas as oportunidades foram roubadas dele injustamente, porém ele sempre acreditou em si mesmo e nunca deixou de tentar ficar mais forte. Por isso ela pede que a Stella siga os mesmos passos dele. De volta ao quarto, Stella encontrou o Ikki em sua cama descansando, já que o Itoshura consome toda a energia do usuário. Fazendo coisas que não deveriam ser feitas, Stella acabou acordando o Ikki, e assim que ele perguntou o que estava rolando, ela se jogou para trás de susto e acabou metendo a testa no teto. Depois de colocar um curativo, toda arrependida ela começou a pedir desculpas por ter menosprezado o Willy daquela forma, simplesmente por ser um Rank F, dizendo que estava tudo bem e que foi ao ponto que interessava, que era sobre ela ser sua serva, afinal de contas era uma promessa. Envergonhada e dizendo que odiava ele porque achava que ele iria pedir para fazer coisas pervertidas e que apenas dando um sorrisinho deu sua única ordem, que era para ela ser sua companheira de quarto. Se chamando já pelos primeiros nomes, ambos apenas tocam as mãos e começam a contar um com o outro a partir desse momento. Se não assistiu nenhum desses outros vídeos, dá uma conferida lá e não esquece de passar o trator em cima desse like para ajudar na divulgação. Tamo junto e até a próxima. Fui!